Olá para você que está aqui com a gente na Rádio Defensoria. Esse é o programa Entrevistas DPE. Todos os dias a gente traz assuntos muito bacanas para você e hoje é um assunto doce e gostoso. Neste episódio, a gente vai conversar com a veterinária Letícia Pezente, que vai esclarecer sobre a apicultura no lavrado com um projeto estratégico da cadeia produtiva do mel. Em Roraima, a atividade é incentivada pelo poder público para que produtores da agricultura familiar invistam no mercado regional de mel e própolis, pois apresenta uma demanda crescente. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Letícia, como que começou o seu trabalho com a apicultura aqui em Roraima? Meu trabalho com apicultura aqui em Roraima começou há 23 anos atrás, quando a gente tinha uma empresa de exportação de mel. Só que essa empresa, ela fechou quando a gente perdeu o selo de exportação. O selo de exportação, ele é dado pelo governo federal. E, na época, o governo federal não implantou o controle de resíduos de agrotóxicos no mel brasileiro. E aí o mercado internacional fechou para o mel do Brasil. A Europa deixou de consumir o nosso mel, de importar o nosso mel, e aí a empresa daqui de Roraima não tinha interesse no mercado interno e resolveu fechar as portas. E aí, nessa época, eu era responsável pela exportação desse mel. Eu era responsável pela qualidade. Uhum. E de lá para cá, o mercado brasileiro se restabeleceu, só que a empresa não voltou para o mercado, né? A empresa não quis mais, não se interessou mais. Quando o selo retornou, a empresa não quis mais trabalhar com mel. Uhum. E hoje eu trabalho no governo do estado com a cadeia produtiva. Uhum. E o que significa o mel ser orgânico e produzido em pasto apícola no Cerrado Amazônico? Aí depende do que significa para quem, né? Uhum. Então, assim, o nosso cerrado, ele tem um pasto apícola muito diferente dos outros pastos apícolas, né? Porque a gente tem plantas muito específicas do cerrado, da Amazônia, que são plantas de nectários extraflorais, que a gente fala. Esses nectários extraflorais, eles são ricos em glicose. A maior parte deles é rico em glicose. Então, a gente tem um mel que açucara bastante, ele cristaliza bastante, mas ele é bem doce. Então, é um mel com características muito genuínas. Ele é muito diferente, realmente. Para o mercado internacional, isso é muito importante. Tudo que é produzido na Amazônia é muito importante. Principalmente se é orgânico. Então, a gente, tendo o selo de orgânico, a gente está dizendo para o mercado internacional, nós não temos nem agrotóxico no nosso mel, nem antibiótico. Ele é produzido de uma maneira sustentável. E às vezes as pessoas pensam que quando ele açucara tá estragado, né? Mas é o contrário, né? Todo mel puro tem tendência à cristalização. Só que qual é a diferença? Quanto maior a quantidade de glicose que as abelhas coletam, porque cada planta tem um nectário. Nectário é aquela estrutura que fica saindo uma secreção transparente. Então, cada planta tem um tipo de nectário. E aí, se essa planta for o nectário dela for rico em glicose, rapidamente esse mel vai açucarar. Rapidamente ele vai cristalizar. Só que aí tem esse mito, né? Que quando ele cristaliza, ele tá estragado. Só que não é isso que acontece. Por exemplo, mel com muita sacarose, se o nectário for rico em sacarose, ele vai demorar mais para cristalizar. Mas se você colocar ele na geladeira, rapidamente ele cristaliza também. Então, todo mel puro vai cristalizar. O que você pode é colocar ele em banho-maria, em temperatura baixa, né? 38 até 40 graus, para não subir uma substância tóxica. Mas até 40 graus ele é seguro, você deixa ali e ele volta ao normal. Ou você coloca, porque o ideal é que ele não fique na geladeira. O ideal é que o mel não seja conservado em geladeira, que ele fique fora da geladeira. Só que pra gente aqui no lavrado é complicado por causa das formigas, né? Isso. Então, numa embalagem que esteja protegida de formiga. Porque rapidamente, você deixar 10 minutos fora da geladeira aberto, você já perdeu a tua amostra. E mel estraga? Mel não estraga. Eu também imagino que não. Mel não estraga. Só que a gente tem uma legislação muito rígida em relação à validade de produto. Então, é recomendado que coloque na embalagem até 3 anos. Mas tem méis que a gente encontra enterrado em pirâmides do Egito com Até hoje 1.500 anos e que ainda pode ser consumido. Porque ele é uma solução
saturada de açúcar. Ele tem mais de 70% de açúcar. Então, açúcar tem validade, né? Tem uma validade muito longa. Então, ele não deveria ter validade, mas os produtores têm que colocar pela nossa legislação. E quais os aspectos da natureza e do clima de Roraima que influenciam a qualidade do mel? Então, no nosso pasto apícola é a coisa mais importante para as características diferentes do nosso mel, né? Esse é a principal característica. No nosso clima, a gente só consegue produzir mel de final de agosto até início de abril, que é quando as abelhas estão produzindo. No tempo de muita chuva, que a gente tem muita chuva no lavrado, elas se recolhem. Então, os apicultores colocam uma alimentação artificial para elas, só para elas se manterem durante o inverno. E depois, quando começa começa a parar de chover, elas começam a atividade. Aí sim a gente tem a produção do mel, que é quando as nossas plantas do nosso pasto apícola, elas abrem, e aí a gente tem pólen disponível para as abelhas e tem néctar disponível para as abelhas. Elas pegam néctar das flores, né? Então, elas pegam néctar de onde tem nectário produzindo néctar, né? Porque as plantas, elas produzem nectário durante um período também, não é sempre. E tem umas que produzem de manhã, outras à tarde, outra à noite. Então, cada planta... Por isso que o mel é um produto tão especial, porque elas vão coletar das plantas que estão disponíveis naquela região. Cada apiário tem 2 km de raio. Então, em 2 km de raio, elas vão procurar onde tem néctar para produzir mel e onde tem pólen para produzir geleia real. Porque o pólen é a fonte de proteína da abelha e o néctar é a fonte de carboidrato da abelha. Do néctar vai ser produzido o mel. Mas elas necessitam do pólen, porque é a única fonte de proteína que elas têm. E às vezes, elas não têm... Às vezes, uma planta produz os dois, mas aqui no lavrado é muito comum plantas serem ricas em pólen ou serem ricas em néctar. Então, umas coletam uma coisa, outras coletam outra. Nossa, além de veterinária, você tem que estudar biologia, né? É que eu sou apaixonada por abelha mesmo. E de que forma que a polinização feita pelas abelhas pode impactar a produção agrícola no estado? De maneira muito direta. Assim, o que nós temos hoje, a Embrapa tem feito muitos estudos com abelhas, tanto abelhas sem ferrão, quanto as abelhas com ferrão. E nós temos, por exemplo, dados de produtividade de açaí. Em áreas preservadas, o açaí pode aumentar em 400% a produtividade, se você tiver abelha dentro da produção. E, além de aumentar a produtividade, o mínimo que aumenta é 35% no açaí, que eles chegaram a essa conclusão. Além de aumentar a produtividade, ele aumenta os frutos e também aumenta a qualidade dos frutos, né? A última pesquisa que foi feita com o açaí, eles ficam mais doces, maiores e mais doces. Tem outras produções, café aumenta em 30%, até a própria soja pode aumentar até 15% a produção, se tiver abelha dentro da cultura, né? Então, em alguns estados já estão fazendo projetos grandes de polinização, incentivando os produtores a colocarem abelhas nas suas propriedades. No Espírito Santo, por exemplo, eu fiquei lá, eu fui fazer várias visitas, né, nos projetos de apicultura, e lá a cafeicultura é muito forte. Então, dentro das áreas de café, eles colocam as abelhas uns 45 dias antes da floração, para elas se ambientarem a área, e aí quando flora, elas começam a fazer polinização. E isso aumentou tanto a produtividade que hoje os apicultores vendem mais a polinização, eles alugando caixa, eles ganham mais dinheiro do que vendendo mel. Olha. E você falou de abelha sem ferrão, eu achei que não existia. As nossas Já levei abelhas, tanta ferroada. as nossas abelhas nativas, elas não têm ferrão. As abelhas do Brasil, elas não têm ferrão. Nenhuma espécie? Nenhuma espécie. Uai, e essas que ferram a gente é o quê? Elas não são brasileiras. Elas são abelhas africanizadas que vieram, só que como elas são muito agressivas e muito produtivas, os apicultores gostam mais delas, né? Porque a produtividade é muito maior, né? Uma caixa de... Aqui é muito comum ter 17 quilos de mel numa caixa de abelha. Uma única caixa. E a abelha sem ferrão dá 1 quilo. Então, ela produz muito menos, apesar do mel ser muito mais valorizado no mercado. Tem muito
é muito menos... Eles gostam menos de criar as abelhas sem ferrão. E aí a gente está tentando fazer capacitação para as pessoas que já têm abelha sem ferrão no quintal ou que criam como pet, para eles começarem a produzir mel. Porque hoje a gente tem 104 meliponicultores na Associação de Meliponicultores, que a gente chama meliponicultor quem cria abelha sem ferrão. Mas nenhum deles produz para vender. Eles produzem para eles mesmos ou nem produzem. Eles criam as abelhas como pet no quintal. Nossa, outra novidade. Abelha como pet. Eles gostam. E tem uns que não gostam nem de mexer. Esses dias eu fui visitar um meliponicultor que tem um ninho de jandaíra no tronco de uma árvore na casa dele, e ele fala que ele evita até passar perto para ela não ir embora. Ele fica observando, aí tira foto e tudo. Então, é muito mais comum hoje aqui em Boa Vista. Quer dizer, o que é comum é pessoas que criam abelhas como pet, a sem ferrão, porque não ferra ninguém, pode ficar no quintal, né? E não tiram mel, não produzem mel. E você sabe, assim, quantos tipos a gente tem no estado de abelhas? No estado, não sei a quantidade. A gente nunca fez um inventário, né? Dos livros que a gente pega, tem 7, 8 espécies, mas deve ter muito mais, porque no Brasil inteiro já foram documentadas 250 espécies. A gente precisa fazer essa catalogação. Tem um professor, tem vários, já tem um professor no IFE, o Dr. Eduardo Prata, que trabalha só com abelha sem ferrão, que tá fazendo uma parceria com a gente. Tem o Dr. Daniel da Embrapa, que também trabalha bastante com abelha sem ferrão, mas a gente não fez ainda o catálogo. E como que funciona a avaliação internacional do mel e o que ela leva em consideração? A avaliação internacional, ela leva em consideração principalmente a parte sanitária. Então, nós temos que provar que o nosso mel é de produção sustentável, não tem mão de obra escrava, não tem agrotóxico, não tem antibiótico e não tem maus tratos com as abelhas. Tendo isso, e tudo isso a gente tem. Então, a gente vai começar agora, só que a gente só pode pegar essa certificação internacional, a gente só consegue essas certificações internacionais a partir da nossa certificação brasileira. Então, a gente primeiro tem que entrar com a certificação no Ministério da Agricultura. Estando tudo certo, o Ministério da Agricultura dá o nosso primeiro selo, que seria o selo de inspeção federal. A partir do selo de inspeção federal, a gente pode fazer exportação. Aí a gente contacta os países que a gente tem vontade de exportar e que eles têm interesse no nosso mel. O mel da Amazônia sempre vai ter interesse no mercado internacional. Aí a gente tem que ver para onde a gente quer vender, onde o preço é melhor. Mas primeiro a gente tem que cumprir as exigências do mercado interno, né, do Ministério da Agricultura. E o que muda para produtores e consumidores quando se obtém um selo de identidade geográfica? Muda tudo. Fica até mais caro? Fica mais caro. Vira gourmet, né? Quando a gente tiver o selo de inspeção federal e o selo da identidade geográfica, a gente tem condições de ter um valor do nosso mel muito maior. Porque a gente está atestando que ele é um produto totalmente genuíno do lavrado. Ele é uma coisa que só é produzida aqui, numa região específica no mundo, que é o nosso mel. Então, por isso que ele fica caro. Porque é uma coisa que só tem aqui. Se você quiser provar, você tem que comprar o mel daqui. E é possível avaliar se a produção atual de mel atende à demanda do mercado? Hoje ela não atende a demanda do mercado. Porque há 20 anos atrás a gente produzia 450 toneladas de mel para exportação. Quando a gente perdeu o selo, quando o Brasil perdeu o selo, né? Os apicultores saíram da atividade. A maioria saiu da atividade porque o preço baixou muito. E ele vem baixando. O preço vem baixando ao longo dos anos, porque a China entrou no mercado. E o mel da China é muito ruim. Só que ele é muito barato. O mel da China já foi considerado o mel mais fraudado do mundo. Nossa. Eles colocam xarope, eles colocam adoçante. E o mel é um produto que no mundo inteiro não pode ser adicionado nada. Se você quiser vender mel puro, você não pode adicionar nada. Nada, nada, nada. Ele é puro, sai de lá, ele é centrifugado, vai ser embalado e acabou. E o mel da China, ele é muito... Além dele ser muito fraudado, ele ainda tem muito agrotóxico. Só que ele é tão barato, tá $1 o quilo, que acaba ele baixando muito o preço dos mel no mercado internacional. Então, de 5 anos para cá, baixou muito, principalmente depois da pandemia. E aí, a gente tem dificuldade hoje de colocar o nosso mel num preço que seja competitivo. Esse mel da China, ele vai mais para
para formulações de receitas de indústria, né? Porque tem o mel industrial que vai para a indústria, que vai fazer biscoito, vai fazer bolo, que é um mel de pior qualidade, e tem os méis de mesa, que são os méis que a gente tá Coloca na ali, comida que a gente come de colher, né? Esses méis de mesa, eles são muito mais valorizados. O nosso mel é um mel de mesa. Só que é um mel com um preço muito mais caro. Você falou os requisitos, né, para se obter o selo de exportação. A gente aqui de Roraima já tem esse selo? Já conseguiu? Ainda não? Nós temos agora. Em que pé nós estamos? A cooperativa, a gente conseguiu uma emenda parlamentar para fazer a reforma e ampliação da Casa do Mel da cooperativa. Já está em licitação a obra. Assim que terminar a obra, a gente vai dar entrada nas plantas e fazer a solicitação do Ministério da Agricultura. A gente só está dependendo da obra. E como diferentes instituições atuam juntas para fortalecer a apicultura aqui em Roraima? A gente tem uma parceria com o Senar, que faz as capacitações para a gente. Ela que faz a capacitação dos apicultores, novos apicultores, né? Nós agora conseguimos, pelo IATE, comprar os macacões. Então, o IATE, junto com o Senar... Aquele que parece um astronauta, né? né? Porque para trabalhar com abelha sem ferrão, principalmente aqui em Roraima, que elas são muito agressivas, tem que ter o macacão. Então, a gente tinha essa dificuldade de fazer a capacitação pela Secretaria de Agricultura, porque a gente não tinha os macacões. Aí, agora, a gente tem... O IATE comprou. Então, vai ser uma parceria Senar, IATE e Secretaria de Agricultura. Para até o final do ano, a gente ter pelo menos mais 80 apicultores capacitados, para quem quiser. E nós queríamos, na verdade, selecionar os produtores de açaí. O que a gente está querendo agora é fazer uma capacitação direcionada para pessoas que têm culturas que podem aumentar a produção junto com a abelha. Então, esses produtores de açaí, se tiverem interesse em fazer capacitação, entrar em contato com a Secretaria de Agricultura no Departamento de Apicultura para a gente vai já começar a cadastrar. E porque quem tiver esse interesse, a gente vai fazer a capacitação e eles conseguiriam implantar a apicultura dentro dessas áreas de açaí e aumentar a produtividade deles. Tem alguns produtores já fazendo isso lá no sul do estado. Já tem gente colocando abelha, fazendo parceria com o apicultor. Então, seria muito bom a gente conseguir fazer capacitação, principalmente para essas pessoas que já são proprietários rurais, que já tem alguma cultura na propriedade, que a abelha pode beneficiá-lo. E também você falou que tem parceria com o IFE, a Embrapa. O IFE, a gente vai começar umas palestras sobre polinização, porque eu acho que a coisa mais importante hoje é a gente entender que a abelha, o melhor produto da abelha é a polinização, é o aumento da produtividade. E quando você coloca a abelha, além de aumentar muito a produtividade, você tem que diminuir muito o uso de agroquímico, porque elas são impactadas. Então, a gente tem muitas vantagens. O aumento de produtividade, a melhoria dos frutos, diminuição do uso de agroquímico, várias coisas. E o doutor Eduardo, a gente vai começar as palestras sobre polinização com ele, para ele explicar isso para os apicultores, né? De que maneira que a gente pode introduzir as abelhas, tanto com ferrão quanto sem ferrão, nessas culturas. E a Embrapa, a gente está tentando fazer alguns editais externos para captação de recursos, também para capacitação. O IFE tem curso de apicultura? O IFE do Amajari. Ah, tá, no interior. No interior, tem esse professor que é responsável pela meliponicultura. Na verdade, é o primeiro meliponário do estado, é lá no Amajari e é de responsabilidade desse pesquisador. Que legal. Na Universidade Federal, vocês também têm alguma? Universidade Federal tem na Escola Agrotécnica. Tem a Sharon, que é uma professora de apicultura, que estava emprestando os macacões pra gente fazer as capacitações. Os macacões são da disciplina de apicultura dela, da Escola Agrotécnica. E ela cedia pra gente, até a gente agora conseguir comprar os macacões. Todo mundo tem que se ajudar. Tem que se ajudar. E quais os fatores que podem influenciar o preço do mel ao longo dos anos? Quanto mais puro, mais caro, né? O que vai influenciar é a certificação do EG, a certificação do orgânico e o selo de inspeção de exportação federal. Esses são as nossas certificações que vão dar preço ao nosso mel. Dizer quanto que ele vale no mercado. Porque, na verdade, quem diz quanto ele vale é a gente. E aí tem que ver quem é que se interessa por comprar. Hoje o mel mais caro do mundo é o da Nova Zelândia, que é um mel que eles atestaram a qualidade, atestaram que é antibiótico,
Eles hoje vendem para a indústria de medicamento. Hoje eles fazem aqueles adesivos de regeneração da pele, que são caríssimos. E a maioria desses adesivos é feito com esse mel da Nova Zelândia. Olha. Que tem um composto específico que, segundo eles, só tem nesse mel. Então, é o mel mais caro do mundo. Eles vendem pouco mel e é o país que mais ganha dinheiro com mel. Mas regenera a pele, assim, queimadura, alguma coisa assim? Queimaduras, feridas grandes, até musculatura. Então, eu tive contato com um desses, porque em São Paulo eu tive um amigo que sofreu um acidente de moto gravíssimo e eles usavam esses adesivos. Tem de todos os tamanhos e regenera muito rápido. Que bom. A gente não tem esse composto, a gente não fez análise dele no mel de Roraima ainda. Mas é uma vontade que a gente tem de saber qual é a concentração desse composto no nosso mel. Porque Vai que aumentaria... seja igual, né? Exato, ou maior. Ou maior, né? Aí vai todo mundo ficar rico. É. E quem quer produzir agora, os novos produtores, como que eles podem entrar no mercado da apicultura? Entrar em contato com a secretaria, que a gente deve começar as capacitações agora em setembro, que é quando começa a safra. Aí a gente inscreve, vão ser 20 pessoas por turma. E aí a gente tem como fazer orçamento para eles, tem umas linhas de crédito no IATER também para comprar caixa. A cooperativa ajuda bastante, a cooperativa tem tudo, tem caixa, tem abelha, tem uma abelha rainha, tem macacão. E quais são os principais desafios na criação de abelhas para a produção de mel? Hoje o principal desafio é tirar o mel do estado mesmo, é o selo. Porque criar abelha é uma atividade relativamente tranquila. Não é diário, é muito organizado, você tem que ter uma planilha, mas ele não é uma coisa diária que dê tanto trabalho como as outras produções animais. Então, hoje o principal gargalo realmente são os silos. E no caso a pessoa quer começar, né, a ser apicultor, vai fazer as capacitações, ela pode começar do zero? Tipo assim, nunca criei abelha. Pode começar do zero. Pode começar do zero. O curso é para iniciante. O curso do Senar, ele é para iniciante. E tem um consultor no Senar que fica responsável pelo acompanhamento dos novos apicultores. Então, ele tira dúvida, a gente tira dúvida, para a pessoa depois começar a andar sozinha e fazer os cursos mais avançados, né? E como que a gente identifica um mel que vem do lavrado roraimense? Hoje, pelo selo de inspeção estadual. Hoje tem o selo da cooperativa, aí tá escrito lá que ele é do lavrado. Mel silvestre do lavrado de Roraima. Esses méis de feira, que vem na garrafa, não tem como saber. Era isso que eu ia perguntar. Não tem como Porque saber. a gente, quando era criança, só via aqueles garrafonas de mel em casa, sem rótulo, sem nada, né? Meu avô era apicultor. Meu avô era apicultor amador, né? Ele tinha outra profissão, mas ele gostava muito de produzir mel. Então, lá em casa também era mel na garrafa, né? Que vinha... Mas a gente tinha certeza, porque esse mel vinha do apiário do meu avô. Então, a gente sabia, a gente tinha certeza. Quando vem numa garrafa que você não sabe, não conhece o apicultor, não tem como você saber. E se ele nunca cristalizar, aí que você tem certeza que não é mel mesmo. Como você é apaixonada por abelha, né? Você sabe dizer quais as vitaminas que o mel, o própolis, a geleia tem que faz bem pra gente? Olha, mel é uma solução saturada de açúcar. Então, mel é pra... Quem não pode comer açúcar, não pode comer mel. Há controvérsias, né? Porque a gente consome açúcar em outras coisas. Fruta, tem que fazer... tem que medir, né? Tem que medir. Então, assim, mel, ele tem 1% mais ou menos de mineral e vitamina. Ele é muito pobre em vitamina, ele é para dar energia. A geleia real, não. Mas açúcar dá energia mesmo. Não. A geleia real, aí é diferente. Ela é uma fonte de proteína, ela tem mais proteína do que o mel, muito mais. Mas ele é alimento da rainha, né? Eles começam a dar a geleia real para realeza ali. Mas o ser humano pode consumir? Pode. A dificuldade do consumo de geleia real é o gosto, né? A maioria das pessoas não gostam. Falam que que eu nunca experimentei. Muita gente fala, é amargo demais e tal, e as pessoas não gostam muito. Então, tem algumas pessoas fazendo em cápsula para consumo, porque dizem que faz muito bem para a saúde, né? Então,
o mel tem um mistério, na verdade, porque cada lote é um lote diferente. Então, se a abelha for numa planta que é anticancerígena, se ela for numa planta que tem antibióticos, se ela é uma planta que produz anti-inflamatório, essas propriedades, elas vêm para o mel. Só que a gente não tem como atestar cada lote, né? Porque a legislação do mel, na minha opinião, ela foi toda feita errada. Na minha opinião, a legislação de mel tinha que ser igual à legislação de vinho. Como que é feita a legislação de vinho? É a região, que eles falam o terroir. O terroir é a região, é aquela região, a pequena região de onde sai, onde tem o solo específico, a uva específica, o tipo de uva. Então, eu não entendo por que a apicultura é diferente. Se a abelha só voa 2 quilômetros. Então, ela delimita a região de onde ela vai tirar o mel dela, onde ela vai fazer mel. Então, é a mesma coisa. A gente tem, em 2 quilômetros de raio, a gente tem um terroir. A gente tem uma região específica de onde ela tira mel e própolis e pólen para fazer os produtos de abelha. Então, na minha cabeça, deveria ser produtor, região, safra. Então, assim... Igual vinho mesmo. É igual vinho. Esse mel veio da onde? Veio do lavrado de Roraima, da região do fulano de tal, do apicultor tal e de tal ano. Então, você vai saber. Porque o que eles fazem, por exemplo, antigamente, como eles embalsamavam as múmias com mel, né? Porque não tinha formol, então eles botavam mel para conservar, né? Conservar e depois enrolavam e enterravam. E aí, o que eles estão fazendo hoje? Para eles descobrirem as plantas que tinham no passado, naquelas regiões, eles estão fazendo análise desse mel das múmias. Então, eles pegam aquele pólen e sabem o que tinha naquela região. Então, é uma coisa muito específica. Então, deveria ser igualzinho vinho. Eu produzi na minha propriedade, eu sou fulano, no ano tal, e aqui tem quais as plantas que tem aqui? São essas plantas que tem aqui, o solo é tal. Então, assim, você juntar todos os méis num único lote, como a gente costuma fazer, como quase todo mundo faz, é um desperdício de propriedades. E uma curiosidade, qual é o tempo de vida de uma abelha? É pouquinho. Dá pelo menos uma semana? O operário vive mais ou menos isso. E se ela picar alguém, ela morre na hora, né? Meu Deus. Porque sai o abdômen. Aí a rainha não, ela vive 2 anos, 3 anos. Mas mesmo se ela não tiver ferrão, ela pica. Não, assim, ferrão não pica, não. Ela entra no cabelo, ela tenta entrar no olho, né? Tenta te espantar de alguma forma. Por isso que precisa daquela roupa especial. Algumas precisam daquela... A gente coloca só a redinha aqui no olho, né? Porque tem umas que vão direto no olho e no cabelo. Aí te incomodam. Mas elas não picam. Agora, a abelha com ferrão, ela é muito agressiva. Então, você tem que estar bem paramentado. E outra curiosidade, é verdade que criança que tem menos de 1 ano não pode consumir mel? É proibido pela legislação Mas causa qual do que é botulismo. Botulismo? É por causa dos esporos. Porque pode ter contaminação dos esporos do solo no mel. Assim, com 25 anos de trabalho com mel, eu nunca vi nenhum relato. Então, eu dei sorte. Então, os apicultores falam isso. Eles falam, doutora, meus filhos, desde que nasce, a gente já fica passando. Pois assim, eu recomendo... Não recomendo. Já que existe um relato, não tem necessidade, né? A recomendação dos pediatras é leite e pronto, leite do peito e é isso aí. Aí depois, porque tem os apicultores, eles adoçam leite com mel para dar para as crianças. Chazinho com mel, assim, não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Medicina. E além do mel, do própolis, da polinização, o que mais que as abelhas oferecem para o ser humano e para o meio ambiente em geral? O principal é a polinização. As abelhas sem ferrão, elas mantêm o nosso bioma, elas mantêm as florestas, os cerrados, elas mantêm o lugar onde elas nasceram, porque elas vão polinizando e vão aumentando o bioma. E as nossas abelhas com ferrão, que hoje agora já são nossas, né? Porque elas já vieram para cá, elas aumentam a produtividade das lavouras, quase todas as lavouras. Tem muitas culturas que são dependentes exclusivamente de abelhas. Se não tiver abelha, não tem como
como ter o cultivo. Então, a polinização é o principal. Uhum. E quais são as perspectivas para o futuro da apicultura em Roraima? A gente quer atingir 450 toneladas, que a gente sabe que a gente tem condições de produzir. Era o que a gente produzia 20 anos atrás. Então, se há 20 anos atrás, com muito menos produção, porque hoje a gente tem café, tem soja, tem outras culturas que nem tinha, né? Muito cacau no sul do estado. Se há 20 anos atrás a gente produzia 450 toneladas, a gente tem que, no mínimo, chegar a 450 toneladas de mel exportado. Então, a perspectiva é 450 toneladas daqui a 2 anos. O selo de exportação, a identidade geográfica e a melhoria da vida das pessoas, né? Dos apicultores, e aumento de produtividade das lavouras. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer o projeto Polinizar, que a gente está escrevendo. E a gente queria incentivar os produtores, os pequenos produtores, a colocarem abelhas dentro da propriedade. A gente quer trabalhar com os indígenas também, só com abelha nativa, porque em áreas indígenas não é recomendado a gente colocar abelha com ferrão. Mas os indígenas também fazem extração de mel? Tem no Iramutã, a gente descobriu uma escola que tem um meliponário que está querendo ampliar. Aí a gente está fazendo um edital externo, junto com a área indígena, para ver se a gente consegue fazer a ampliação desse meliponário lá no Iramutã. Então, quem quiser produzir mel, entrar na associação, né? Sim, ou na associação de meliponicultor, ou na associação de apicultores. Isso. A cooperativa de mel. E procurar a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação. Qual que é o contato? Eu vou ter que dar o meu telefone. Você que sabe. Tá. O meu telefone é 27. O DDD. O DDD é 27, é 999170509. Mas também, se for pessoalmente na secretaria, também... Se for pessoalmente, é dentro do Departamento de Apicultura, na Coordenadoria de Agricultura Familiar e Indígena. Gente, ela tem um brinco de abelha, coisa mais linda. Realmente, ela é apaixonada pelo que faz. Obrigada, doutora Letícia. Obrigada a você. Se vocês precisarem de mais informações, é só entrar em contato. A gente adora falar sobre o projeto. Tem vários projetos menores que a gente quer falar sobre eles, então, se chamar, a gente vai ir de novo. Pode deixar. E para você que está acompanhando a nossa entrevista, ela vai ficar disponível no Deezer, no YouTube, no Spotify. Aperta lá o sininho para você saber a hora que for publicado e os nossos outros assuntos também. E segue o Instagram da Defensoria, @DefensoriaRR, para você saber de tudo que a gente está fazendo por vocês. Até a próxima entrevista.